Graças e paz a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo aqui falando na verdade é um estudo sobre a doutrina da Trindade, mas estamos abordando primeiro seitas religiosas e o que elas defendem, né? Por quê? Porque todas as seitas religiosas, elas negam os princípios básicos da fé cristã, tá? E um dos preceitos fundamentais do cristianismo, ou o maior de todos, na verdade, que é a doutrina da Trindade, as seitas negam, tá? Então nós estamos fazendo um estudo aqui para estar expondo o que a palavra de Deus fala sobre a doutrina da Trindade, o que a igreja sempre defendeu, o que a Bíblia fala e o que as seitas religiosas elas professam com relação à doutrina da Trindade. Nós já fizemos aí, nós temos 3 vídeos, é uma série de estudos que nós vamos estar desenvolvendo e iremos chegar ali nos pontos fundamentais do cristianismo, dentro da doutrina da Trindade, expondo os textos bíblicos e demonstrando que Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, e que o Pai é Deus, e que ambos é um único Deus, mas que são 3 pessoas distintas, e que Cristo não é um Deus de segunda categoria, não é um Deus menor do que o Pai, como os testemunhos de Jeová ensinam, como alguns outros grupos religiosos procuram desqualificar o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, todos esses conceitos cristológicos, contrário ao ensino bíblico, estão no contexto petrino que negarão o Senhor que os resgatou, e o fim deles é a perdição. Por isso que é importante a gente ter a confissão correta sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre a doutrina da Trindade. Por isso que Cristo falou que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando Cristo fala isso, ele não está dizendo que ele não é Deus e que o único Deus é o Pai, mas ele está dizendo que a fonte fundamental da eternidade, ou seja, a eternidade não é uma quantidade de tempo, a eternidade é conhecer Deus, tá? Por que Cristo fala isso? Porque a única coisa que o homem deve se gloriar é de conhecer quem é Deus. O que Cristo está dizendo ali é que a doutrina fundamental é a doutrina da Trindade. Conheço a Ti como único Deus verdadeiro significa que a vida eterna é conhecer quem é Deus. Deus é um ser que quis se revelar aos homens, tá? Ele transcende todas as coisas, ele está sobre todas as coisas, tudo subsiste em Deus e sem Deus nada do que foi feito se fez. Então, quando Cristo diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro, Jesus está dizendo que a eternidade não é a quantidade de tempo, mas sim conhecer Deus. A importância de conhecer Deus, ou seja, a Trindade, o Deus Trino, é questão de vida ou morte, é questão fundamental para o cristão. Por isso que a doutrina da Trindade, ela é a doutrina mais combatida dentro da igreja. É onde o adversário procura mais combater. É a doutrina da Trindade e a suficiência da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É a negação da palavra de Deus, como a Bíblia como palavra de Deus, e a doutrina da Trindade. Então, todas as guerras, as maiores guerras, os conflitos maiores entre as verdades de Deus e as mentiras de Satanás vai estar relacionado quem é Deus e o que é a sua palavra. Sempre é isso, tá? Por isso que essa doutrina ela é tão combatida. Então, qualquer negação dessas verdades bíblicas, ela está inserida naquele contexto petrino que diz que negarão o Senhor que os resgatou. Tá? E o fim desses é a perdição. Então, quais são as características das seitas religiosas? Nós vamos falar de algumas, tá? Exemplo mesmo. A Testemunha de Jeová. Então, no contexto geral, as seitas rejeitam a autoridade e inspiração das Sagradas Escrituras. Há movimentos que admitem crer na Bíblia e segui-la como as Testemunhas de Jeová.
embora na prática não seja assim. Não reconhece a autoridade dos manuscritos gregos, no contrário, não usaria o nome Jeová 237 vezes no Novo Testamento, na tradução Novo Mundo, que é a tradução dos Testemunhos de Jeová. Mas isso não é uma característica só da Testemunha de Jeová. Várias outras instituições também negam a palavra de Deus, tá? Vamos lá. Mesmo reconhecendo que o tetragrama não aparece uma vez sequer em nenhum manuscritos ou papiro grego, creem cegamente nas publicações da Sociedade Torre de Vigia, chegaram a declarar, abre aspas, em essência mostramos que a sociedade é uma sociedade inteiramente religiosa, que os membros aceitam como seus princípios de crença a Santa Bíblia, conforme explicada por Charles T. Russell. Ou seja, a Bíblia ela só pode ser aceita e a explicação segundo o fundador dessa instituição, dessa seita religiosa. Tá? Então, não dá para entender a Bíblia sem a explicação do seu fundador. É isso que eles estão dizendo aqui. Acreditam que a Bíblia não pode ser entendida sem a revista da Sentinela, da Sociedade Torre de Vigia. É a forma que eles usam para fazer a lavagem cerebral. No caso da congregação, é a revelação da palavra. Nesse caso aqui, é a Sentinela, né? Então, eles usam meios para fazerem as lavagens cerebrais nas pessoas. No caso da Testemunha de Jeová, eles usam a Sentinela para justamente fazer essa lavagem cerebral. No caso da congregação, eles usam a revelação, né, que seria uma doutrina oral que é passada ali para fazer aquela lavagem cerebral, né? Em todos, olha o que eles disseram, né? Abre aspas. É todo importante estudar a Bíblia, visto que a sentinela auxilia a entender a Bíblia. Seu estudo é também imperativo, ou seja, não pode deixar de ser estudado. Fecha aspas. No parágrafo seguinte ele continua. Abre aspas. O estudo particular da revista Sentinela, se tivermos amor a Jeová e a organização do seu povo, não teremos suspeita, mas como diz a Bíblia, quereremos em todas as coisas que a Sentinela esclarece, uma vez que tem sido fiel em nos dar o conhecimento dos propósitos de Deus e em seguir o caminho da paz, da segurança e da verdade, desde o seu início até o dia atual. Então você vê que, fecha aspas, né? Então a gente vê que sempre eles apelam dizendo que eles são verdadeiros, eles são santos, eles são a única verdade, eles são fiéis à palavra de Deus. Então toda seita religiosa tem esse discurso demagogo hipócrita, tá? Nessa declaração, a sentinela é colocada ao mesmo nível da Bíblia. Colocar qualquer outro escrito com a mesma autoridade da Bíblia acima dela constitui heresia. E não só qualquer livro, qualquer escrito, mas também qualquer ensino acima da Bíblia é uma heresia. Então, quando alguém cria um ensino, quando uma instituição passa a dizer que Deus revelou isso, que Deus revelou aquilo e tira a autoridade da Bíblia, isso também é uma heresia. Tá? Então, são heresias que essas instituições, esses grupos religiosos vão proferindo para enganar as massas. Os Mormons têm o Livro dos Mormons, a Pérola de Grande Valor, Doutrina de Convênios e outras obras chamadas de obra padrão. Logo na folha do rosto do Livro dos Mormons diz: um outro testamento de Jesus Cristo. Se é um outro testamento, podemos, com a autoridade da palavra de Deus, impugná-lo. Não podemos recebê-lo de acordo com o que ensina o apóstolo Paulo. Não devemos receber outro evangelho, além do que já está no Novo Testamento, ainda que seja pregado por um anjo, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. O credo mormonista coloca o Livro dos Mormons acima da Bíblia quando declara na sua crença na Bíblia. Abre aspas aqui. Desde que seja fiel à tradução e também ao Livro dos Mormons. Fecha aspas. Então a gente vê aqui que regra de fé, artigo 8 deles, tá? Então a gente vê aqui que o Livro dos Mormons está acima da Bíblia, tá? Porque para se crer na Bíblia existiu restrição, mas no Livro dos Mormons não. É o James
Taimanji, que é o proeminente líder mormons do início do século XX. Responde essa pergunta dizendo que não há e nem pode haver uma tradução absolutamente fidedigna desta ou de outras escrituras. Essa resposta é uma maneira sutil de dizer que os mormonismos não creem ser a Bíblia a palavra de Deus. Você vê as características das seitas? Elas sempre negam a Bíblia como palavra de Deus. Ou seja, para elas trazerem novas revelações, para que suas convicções religiosas, místicas, doutrinárias tenham peso, eles têm que menosprezar a Bíblia e dizer que a Bíblia não é o suficiente. Por quê? Porque a Bíblia sempre vai expor que eles são mentirosos. E por isso que eles precisam negar. Não só isso, além de ser esses falsários mestres, nós temos aí Satanás por detrás disso daí para negar os pilares da fé, que é a Trindade, que é a Bíblia como palavra de Deus. Então sempre o coração que Satanás irá trabalhar para tirar a fé das pessoas é Trindade e Bíblia como palavra de Deus. Esse é o coração do cristianismo, onde ali converge todas as guerras. Depois dessas duas maiores guerras vai surgir as outras, tá? Uma vez que a Bíblia é atacada, a gente tem as heresias. Uma vez que a Trindade é atacada, você vai adorar um outro Deus e vai parar no céu errado também, tá? Se você crê num Deus errado, você vai parar no céu errado. Tá? Se você não tem a Bíblia como palavra de Deus, você vai crer em outras coisas, você vai cair em heresia, você também vai cair nos erros de perdição e vai parar também no céu errado, que nós chamamos de inferno, tá bom? Bem, vamos lá. As seitas que não reconhecem a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, como a Nova Era, os espíritas, as ramificações de seitas orientais, Hare Krishna, Seishen-Wei, embora às vezes façam citações da Bíblia quando essas passagens bíblicas parecem oferecer sustentação das suas crenças. Então, nós temos também essas, chamamos de seitas também orientais, né? Que não são pseudos cristãos, mas que são seitas também orientais, que negam também a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, mas fazem citações dela quando aparentemente a Bíblia te dá alguma credibilidade para suas convicções religiosas, né? Então nós temos isso também nessas religiões orientais aqui, nessas falsas religiões. A salvação e as seitas religiosas é outra coisa importantíssima de entender. Além de apresentar um modelo falso de salvação, defende o exclusivismo, isto é, monopolizam a salvação. Também isso é uma característica muito forte de seitas religiosas. Negar a Trindade, negar a Bíblia como palavra de Deus e ser exclusivista e criar um modelo falso de salvação. Eles são exclusivistas e monopolizam a salvação. As testemunhas de Jeová pregam ser impossível fazer a vontade de Deus fora da torre de vigia. Ousam substituir Jesus Cristo pela sua organização. A congregação cristã substituiu Jesus Cristo pela graça do Filho de Deus. As pessoas serão salvas. Eu tenho um grupo, nós temos um grupo de WhatsApp e tem um irmãozinho que saiu de dentro dessa seita e a família dele, tudo de lá de dentro. E já a mãe dele, alguns parentes dele já falou que prefere que ele morra. Olha só, prefere que ele morra do que ele sair da graça. Olha que absurdo. Olha o ponto de alienação dessas pessoas, de engano de Satanás. Esse irmãozinho conheceu a fé reformada, conheceu as doutrinas da graça, conheceu as doutrinas bíblicas, depositou a sua fé unicamente no sacrifício de Cristo, tem a Bíblia como palavra de Deus, é um reformado e saiu de dentro da CCB. Pois a família dele quer que ele morra porque ele saiu da graça de Deus. Ele não vai mais ser salvo. Por que ele não vai ser salvo? Porque ele não crê em Cristo? Não, porque ele saiu da graça de Deus. Eu admiro, sabe? Eu não entendo
e admiro como pessoas que enxergam essas verdades conseguem permanecer dentro dessa instituição, achando que eu conheço a verdade, mas eu estou dentro da mentira, mas o que importa é que eu conheço a verdade, como se comungar daqueles enganos não fosse relevante diante dos olhos de Deus. Ele comunga dos enganos, ele comunga das mentiras, ele comunga das falcatruas, das heresias de perdição, toma santa ceia com essas pessoas. Santa ceia não, né? Isso não é santo. Eles chamam de santo, mas de santo não tem nada aquela ceia dessa instituição. Participam daqueles ritos e querem participar da mesa do Senhor. Diz que serão salvos porque eles entenderam o verdadeiro evangelho, independente de ele estar dentro do engano. Eles comungam da mentira, ele ouve todo dia alguém chegar lá na frente e dizer esta graça santa, esta graça maravilhosa, esta obra santa, Deus me chamou nessa graça, ele está lá dentro, ele está ouvindo, ele está ouvindo toda vez um indivíduo dizer que Deus está revelando a palavra, e ele vai lá, abre a Bíblia como se fosse um livro de abacadabra, começa a dar profetada, começa a falar um monte de asneira, isso quando ele não começa a pregar heresias, né? Como tem um herege maldito aí do Brás que diz que Jesus Cristo era... Eu tô até com áudio desse famigerado, que diz que Jesus Cristo sofria paixões. Olha que absurdo. Jesus Cristo, quando Deus veio ao mundo, a segunda pessoa de Deus veio ao mundo, ele veio santo e puro, ele nunca pecou, ele nunca teve um pensamento mau. Por isso que ele é puro de olhos. Por isso que o profeta diz, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Jesus Cristo foi tentado não porque havia algo nele que o pendesse ao pecado. Ele foi tentado com as coisas externas. As coisas Satanás se apresentou para ele, mas ele mesmo diz, o diabo não tem nada em mim, ou seja, não havia nada, não era que nem nós, que somos seres pecaminosos, que inclinamos para o pecado. Jesus Cristo não tinha inclinação para o pecado, então ele não era inclinado ao pecado. Ele foi tentado pelas coisas externas, ele foi provado nisso, mas ele venceu tudo. Por que ele venceu tudo? Porque não havia nada impuro nele. Não é que ele foi tentado, desejou algo, não. Se ele desejou algo, ele pecou. Se ele tinha pendência ao pecado, ele não era santo. Mas esse herege, maldito, filho de Satanás, lá do Brás, falou isso. Que ele era inclinado ao pecado. Aí eu, dentro do grupo, eu fui combater e chamei esse herege de filho de Satanás, que ele vai para o mesmo lugar onde o pai dele foi, que é para o inferno. E ainda teve gente no grupo que teve a coragem de querer defender esse maldito. De dizer que eu não podia julgar. Como não podia julgar? É a Bíblia que julga. Deus não manda pecado para o inferno, Deus manda pecador para o inferno. Deus não manda heresia para o inferno, Deus manda herege para o inferno. Então, quando a gente conhece a história da igreja e o que a Bíblia fala, herege sempre foi tratado como herege. Mas não, tem indivíduos que querem que eu bata nas costas desses famigerados, que negam os pilares da fé. É cada coisa que a gente tem que ouvir. Mas por que essas pessoas falam isso? Porque não tem a sua fé afirmada nas verdades de Deus. Por isso que comungam do engano. Por isso que não se sente julgado. Por isso que não se sente mal no meio das heresias. Por que não se sente mal? Entendeu? Por quê? Porque o verdadeiro cristão, quando vê o nome de Deus sendo negado, quando vê a Trindade sendo negada, quando vê a palavra de Deus sendo negada, quando vê heresias, sente uma ira santa e se indigna. Por quê? Porque é como se estivesse metendo o dedo no olho dele. Entendeu? É como mexesse na menina dos olhos dele.
Agora, por que essas pessoas não sentem isso? Porque não sentem. Não tocou no olho dele. Ele não sentiu, ah não, irmão, olha, pera lá, não é assim, ó. O condenado é o que ele falou, ele não é condenável. O que é condenável é o que ele falou. Oxi, então eu vou começar a prender crime, não criminoso. Mandar. Por isso que tá aí essa desconstrução, essa deturpação da própria justiça no mundo, no Brasil. Você condena o crime, não o criminoso. Você condena o pecado. Não, Deus condena o pecador. Sem pecador não tem pecado. Sem herege não tem heresia. Mas a gente tem que... Só Deus. Então, essas seitas malditas, elas querem manipular a salvação. Agora fica difícil, porque as Testemunhas de Jeová dizem que só nela tem salvação. Os Mormons dizem que só nele tem salvação. Os Adventistas dizem que só neles tem salvação. Os CCBistas só dizem que só nele tem salvação. E agora? Vocês vão ter que sair no tapa. Vocês vão ter que sair na mão para disputar. Quem de vocês está falando a verdade? Nenhum. É tudo mentiroso. Entendeu? Tudo mentiroso. Nega a Bíblia, nega a Trindade, nega, ainda é exclusivista. Só quem vai ser salvo é vocês. E ainda tem a coragem de dizer para um rapaz que conheceu o verdadeiro evangelho, a fé reformada, e que saiu de dentro dessa seita, que prefere que ele morra, porque ele saiu da graça. E você quer o quê? Quer que eu defenda? Não é isso que a sua seita ensina? Não é isso? E você sabe disso. E por que você vai nela ainda? Você comunga da mentira, rapaz. Você comunga do engano. Você comunga da iniquidade. E você vai para o mesmo lugar. Se você não se arrepender dos seus pecados e não sair de dentro dessa seita maldita, você vai para o mesmo lugar, para onde os seus hereges, entendeu? De estimação, tá indo, você vai para o mesmo lugar. Se você não parar de ser covarde, seu covarde, e sair de dentro dessa seita maldita, e começar a sofrer os vitupérios de Cristo por amor ao Evangelho, você vai para o mesmo lugar. Não adianta você saber o que é a verdade. Você tem que viver a verdade, defender a verdade e sair da mentira. Deus não precisa de você para salvar ninguém lá dentro dessa seita. Deus é soberano e salva quem Ele quer. Quem for de Deus vai sair de lá de dentro. Saia você. Agora você quer ficar pervertendo a verdade para ficar dentro da mentira. Pervertendo as verdades de Deus para conniver com o engano. Por quê? Porque você não quer sofrer a cruz. Porque você não quer contrariar a sua esposa. Porque você não quer contrariar o seu marido. Porque você não quer contrariar os seus filhos. Porque você não quer contrariar ninguém. Por isso que você está se acovardando, que nem aqueles fariseus fizeram. Por quê? Muitos daqueles fariseus, João fala isso, creram que Jesus era o Cristo. Sabia que ele era o Cristo, mas não seguiram. Sabe por que não seguiram? Porque eles tinham a vida deles mais preciosa do que Cristo. Foi por isso que eles não seguiram Cristo. Foi por isso que eles não rejeitaram tudo e tiveram tudo por esterco para seguir o Senhor. Por quê? Porque a vida religiosa deles eram mais importantes. É que nem vocês. Muitos de vocês conhecem a verdade, está dentro da mentira. Por quê? Porque a vida religiosa de vocês é mais importante do que a cruz. É mais importante do que o Senhor. E por isso que você vai para o inferno também. Entendeu? Se você não se arrepender dos pecados e sair da mentira, não adianta você conhecer a verdade. Você só vai se tornar mais culpável diante de Deus. É isso que a Bíblia fala. Não adianta você torcer. Você pode torcer, você pode fazer o que você quiser, pode perverter. Quanto mais você perverter, mais ira de Deus vai acumular na sua cabeça. Só isso. Só isso. Tá bom? Então nós vamos terminar por aqui. Depois a gente volta no outro vídeo. Deus abençoe a todos. Graça e paz.